O advogado do milionário fugiu a meio do julgamento, e a empregada de limpeza tomou o seu lugar. Antes de mergulharmos nesta história incrível, escreva-nos nos comentários de onde nos está a assistir. Acomode-se, porque o que vai ouvir agora é uma história de traição, coragem e justiça inesperada. O Tribunal do Supremo Tribunal de Manhattan, Nova York, parecia um caldeirão nesta abafada manhã de terça-feira. O ar-condicionado zumbia suavemente, mas mal conseguia combater a atmosfera aquecida criada pelas centenas de corpos presentes. Repórteres apinhavam-se nas filas de trás, os seus lápis a rabiscar nervosamente em blocos de notas, enquanto as equipas de câmara nos cantos, designados, apontavam as suas lentes como espingardas para o homem que estava no centro desta tempestade. Arthur Sterling, um dos magnatas imobiliários mais ricos da costa leste, estava sentado no banco dos réus. As suas mãos, habituadas a assinar contratos de milhões de dólares, estavam hoje algemadas em aço cinzento e frio e repousavam pesadamente sobre o tampo de carvalho polido da mesa. O seu olhar estava vazio, fixo num ponto invisível na parede oposta. Ele sabia o que as pessoas pensavam dele. Ele podia sentir os olhares nas suas costas, julgadores, cheios de ódio, ávidos pela sua queda. Para o mundo, ele já estava condenado. Um homem rico que tinha abusado do seu poder para espancar quase até a morte um concorrente. O murmúrio constante na sala, que soava como o zumbido de um enxame de abelhas zangadas, cessou abruptamente quando Robert Finch, o advogado de longa data e suposto amigo de Arthur, se levantou do seu assento. Finch parecia agitado. Gotas de suor brilhavam na sua testa, embora estivesse fresco na sala. Ele mexia nervosamente na gravata, como se ela o estivesse a sufocar. Então, com um movimento repentino, quase violento, ele fechou a sua pasta. O clique alto dos fechos ecoou pela sala como um tiro de pistola. Vossa Excelência, começou Finch, e a sua voz tremeu ligeiramente antes de se tornar firme e cortante. Eu retiro a minha representação do arguido. Não vou continuar a defender Arthur Sterling. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Foi como se alguém tivesse sugado o oxigênio do espaço. O juiz Harrison, um homem que pensava ter visto tudo nos seus 30 anos no banco dos juízes, deixou os óculos escorregar para a ponta do nariz. Ele olhou para o advogado com descrença. Arthur virou a cabeça para o seu advogado tão rapidamente que o seu pescoço estalou. O seu rosto era uma máscara de puro terror. Robert, o que estás a fazer? Sussurrou Arthur, a sua voz quebrada de desespero. Não me podes deixar aqui sozinho. Lamento, Arthur, disse Finch friamente, sem lhe dirigir um único olhar. Ele virou-se novamente para o juiz. Eu não posso mais sobrecarregar a minha consciência profissional e ética, Vossa Excelência. O meu cliente não coopera. Ele está a reter informações vitais para a sua defesa. Sob estas circunstâncias, a representação é impossível. A implicação era devastadora. No mundo jurídico, esta frase significava apenas uma coisa. O advogado sabia que o seu cliente era culpado e estava a mentir. O juiz bateu com o martelo na mesa para interromper o ruído crescente. Sr. Finch, isso é altamente irregular e beira o comportamento não profissional. O senhor está a abandonar o seu cliente a meio de uma audiência preliminar. Eu aceito as consequências, disse Finch apressadamente, pegando na sua pasta e apressando-se a passar pela segurança em direção à saída. Ele fugiu literalmente. Arthur olhou para ele, como um afogado que vê o barco de resgate a afastar-se. Ele estava agora completamente sozinho, entregue a um grupo que queria ver sangue. Na quarta fila da área de espectadores, espremida entre um jornalista com excesso de peso e um grupo de estudantes de direito, estava uma mulher que não parecia pertencer ali. Emily Carter vestia o seu uniforme de trabalho cinzento,
com o pequeno logótipo da empresa de limpeza Clean and Shine no bolso do peito. Ela tinha as mãos apertadas no colo com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Emily trabalhava na mansão de Arthur Sterling há 14 meses. Ela conhecia a casa melhor do que o seu próprio pequeno apartamento no Queens. Ela viu Arthur sentado lá na frente, encolhido, quebrado, abandonado. Imagens passaram pela sua cabeça. Ela lembrou-se do dia em que a sua mãe Sarah teve um grave ataque de asma e o seguro não queria pagar os novos inaladores. Arthur encontrou-a a chorar no corredor. Ele não perguntou por que é que ela estava a chorar durante o horário de trabalho. Ele apenas lhe escreveu um cheque que cobria os custos de um ano inteiro e disse: "A família vem primeiro, Emily." E ela lembrou-se da noite do suposto ataque. Ela tinha estado lá. Ela sabia coisas que mais ninguém sabia. Ela viu o juiz a respirar fundo, pronto para suspender o processo ou mandar Arthur para a prisão preventiva, até que um novo advogado fosse encontrado, o que poderia levar semanas em que Arthur estaria na notória prisão de Rikers Island. Um fogo acendeu-se em Emily. Era uma mistura de medo e um esmagador sentido de justiça. Antes que a sua mente pudesse avisá-la, as suas pernas a empurraram para cima. "Vossa Excelência!" gritou Emily. A sua voz quase falhou, mas foi alta o suficiente para cortar o ruído na sala. "Vossa Excelência, espere!" Centenas de cabeças viraram-se para ela ao mesmo tempo. Os olhares eram como golpes físicos. O oficial de justiça deu um passo em direção a ela, a mão no cinto. "Sente-se, senhora. Isto não é uma audiência pública." Mas Emily permaneceu de pé. Ela tremia por todo o corpo, mas não recuou. "Eu tenho que dizer algo." "É importante!" O juiz Harrison apertou os olhos. Ele viu uma mulher simples em roupa de trabalho que teve a coragem de interromper o procedimento de um tribunal federal. Algo no seu rosto, talvez a honestidade nua, talvez o desespero, fê-lo parar. Ele levantou a mão para parar o oficial de justiça. "Quem é a senhora?" perguntou o juiz com voz trovejante. "O meu nome é Emily Carter", respondeu ela, e embora os seus joelhos estivessem moles como pudim, ela forçou a sua voz a ficar firme. "Eu sou a governanta do Sr. Sterling. Eu trabalho na casa dele." Um murmúrio percorreu a multidão. Repórteres começaram a digitar freneticamente. Uma empregada de limpeza? O que poderia ela saber? "Senhorita Carter", disse o juiz severamente, "a senhora entende que não pode simplesmente gritar num julgamento. Se a senhora quisesse fazer uma declaração, teria que se ter apresentado à defesa." "Mas ele não tem mais defesa!" gritou Emily, apontando para a cadeira vazia ao lado de Arthur. Arthur olhava para ela, os seus olhos arregalados. Ele abanou a cabeça quase imperceptivelmente, como se quisesse dizer: "Não faças isso. Não te ponhas em perigo." "Eu estava na casa naquela noite, Vossa Excelência", continuou Emily, as suas palavras a jorrar mais rapidamente agora. "Eu sei quando ele chegou à casa. Eu sei que ele não podia ter estado naquele armazém a espancar o Sr. Drax. Ele estava comigo. Quero dizer, ele estava na casa enquanto eu estava a trabalhar lá." O procurador Banks, um homem ambicioso que queria usar este caso como trampolim para a sua carreira política, saltou. "Vossa Excelência, isto é absurdo. Não podemos permitir que uma funcionária não qualificada, que é provavelmente paga pelo arguido, faça teatro aqui. Isto é um circo." "Não é um circo, é a verdade", gritou Emily contra o barulho. O juiz pensou por um momento. A fuga do advogado foi sem precedentes. Se ele agora recusasse ao arguido o direito de ouvir uma potencial testemunha de álibi, isso poderia ser considerado um erro processual mais tarde. "Silêncio", trovejou ele. "Vamos fazer uma pausa de 20 minutos. Oficial,
Leve a senhorita Carter para a sala de testemunhas. Quero um interrogatório preliminar para confirmação de identidade. E, Sr. Sterling, o senhor fica aqui. Emily foi levada por 2 oficiais para fora da sala. As câmaras disparavam flashes no seu rosto, cegando-a. Ela sentia-se como um cervo nas luzes. Ao ser conduzida por Arthur, ele sussurrou. Emily, por quê? Eles vão destruir-te. Porque o senhor também o teria feito por mim, sussurrou ela de volta, antes que os oficiais a empurrassem. Na sala de testemunhas, um quarto simples com uma mesa de metal e paredes brancas de neon, Emily sentia-se como uma criminosa. Um oficial tirou os seus dados pessoais, digitalizou o seu BI. Ela teve que entregar o seu telemóvel, mas foi-lhe permitido mantê-lo desde que não o usasse. Enquanto esperava, o seu coração batia-lhe na garganta. O que é que ela tinha feito? Ela tinha se acabado de se colocar contra as pessoas mais poderosas da cidade. Ela pensou na sua mãe em casa, e ela estava prestes a se tornar um alvo. Os 20 minutos pareceram 20 anos. Quando Emily foi levada de volta para o tribunal, a atmosfera tinha mudado. A curiosidade deu lugar a uma tensão palpável. Todos esperavam o que a empregada de limpeza tinha a dizer. Arthur olhou para ela, e nos seus olhos havia um pedido mudo. Vai para casa. Salva-te. Mas Emily caminhou diretamente para o banco das testemunhas. Ela colocou a mão na Bíblia e jurou dizer a verdade. Senhorita Carter, começou o juiz Harrison, agora um pouco mais suave. Conte-nos exatamente o que viu na noite de 14 de maio. Emily respirou fundo. Ela ignorou as câmaras, o olhar zombeteiro do procurador, o medo do homem na sala dos fundos. Eu normalmente trabalho até às 18h, mas naquele dia fiquei mais tempo para limpar completamente o escritório no 2º andar, porque o Sr. Sterling tinha uma reunião importante no dia seguinte. Por volta das 21h45, ouvi a porta da frente. Tem certeza da hora? Perguntou o juiz. Sim, Vossa Excelência. Olhei para o relógio de pé no corredor porque tive medo de perder o meu último autocarro. O Sr. Sterling entrou. Ele vestia o seu fato cinzento, trazia a sua pasta, parecia exausto. Ele cumprimentou-me, perguntou pela minha mãe e foi diretamente para o seu escritório. E depois? Insistiu o juiz. Depois, ouviu-o a falar ao telefone. Eu estava a aspirar no corredor, então era barulhento, mas vi a luz por baixo da porta dele. Por volta das 22h30, ele desceu para a cozinha. Fez uma sanduíche. Eu estava a arrumar as minhas coisas. Falamos brevemente sobre o tempo. Ele estava calmo. Não tinha manchas de sangue, roupas rasgadas, nem agitação. Ele era apenas Arthur. O procurador Banks levantou-se lentamente, como uma cobra a erguer-se. Senhorita Carter, disse ele com uma voz a pingar sarcasmo. Uma história comovente. Mas diga-nos, a senhora viu o Sr. Sterling o tempo todo? Cada segundo? Não, mas... Ele não poderia ter saído pela porta traseira enquanto a senhora estava no andar de cima? A casa é enorme. A senhora não teria ouvido. A porta traseira tem alarme, respondeu Emily. Se for aberta, há um sinal. O relatório da polícia diz que o alarme estava desativado naquela noite, disse Banks triunfantemente, segurando um documento. Alguém inseriu o código para o desligar. Provavelmente o próprio Sr. Sterling, antes de sair para cometer o seu crime brutal. Emily parou. Ela não sabia disso. Isso não pode ser. Eu vi a luz verde no painel. Talvez a senhora precise de óculos, senhorita Carter. Ou talvez precise apenas de dinheiro? Banks aproximou-se dela. Quanto é que o Sr. Sterling lhe prometeu por esta pequena performance? 10 mil? 100 mil? Eu não aceito dinheiro para mentir, gritou Emily indignada. E eu sei que ele não saiu porque eu vi outra coisa. O relógio de ponto. Silêncio. O quê? Perguntou o juiz. O relógio de ponto para o pessoal na porta traseira.
explicou Emily apressadamente. Temos que registrar a entrada e saída. É um sistema digital antigo. Se a energia ou o sistema de segurança falhar, o relógio pisca a vermelho e reinicia. Mas quando saía às 23h, estava a brilhar a azul e mostrava a hora correta. Isso significa que o circuito para a porta traseira estava intacto e não foi interrompido ou manipulado pela unidade principal. O procurador pareceu brevemente inseguro, mas recuperou rapidamente. Isto são especulações técnicas de uma empregada de limpeza. Vossa Excelência, eu peço para anular este testemunho. Não, disse o juiz. Este é um detalhe verificável. Senhorita Carter, a senhora tem provas do estado do relógio? Eu tiro uma foto da minha hora de registro todas as noites, para os meus próprios registros, para que a agência me pague corretamente. Eu tenho a foto no meu telemóvel. A sala irrompeu em sussurros. Este era o ponto de viragem. Uma foto com carimbo de data e hora e detalhes de fundo poderia provar que os sistemas não estavam como a acusação alegava. A senhora tem o telemóvel aqui? Perguntou o juiz. Sim, está com os oficiais lá fora, disse Emily. Bom, o julgamento é adiado até amanhã de manhã às 9h. Vamos mandar examinar esta foto e os registros digitais da casa por peritos. Senhorita Carter, a senhora está agora sob a proteção deste tribunal. Não vá para casa. Vamos levá-la para um hotel seguro. Ao sair do banco das testemunhas, ela sentiu um olhar a perfurar-lhe as costas. Ela virou-se e viu Simon Vance, o parceiro de negócios de Arthur, sentado na última fila. Ele já não estava a sorrir. Ele digitou algo no seu telemóvel e depois olhou para ela com um olhar que lhe gelou o sangue nas veias. A noite no hotel foi inquieta. Emily estava deitada na cama luxuosa, mas não conseguia dormir. 2 polícias estavam à porta, mas o medo rastejava por debaixo do cobertor. Ela tinha entregado o telemóvel aos investigadores, mas sabia que precisava de mais. A foto do relógio apenas provava que a eletricidade estava ligada. Não provava definitivamente que Arthur não tinha saído de casa. Ela precisava de acesso ao seu portátil em casa. Lá, ela tinha mais. Fotos que ela tinha tirado semanas antes, quando um técnico estranho estava na casa. Naquela altura, ela tinha achado irrelevante. Ele estava a trabalhar na caixa de fusíveis. Ela tinha tirado uma foto para mostrar ao seu senhorio como referência para uma reparação no seu próprio apartamento. Se este técnico tivesse manipulado o sistema... Por volta das 3h da manhã, o telefone do quarto tocou. Emily saltou. Ninguém deveria saber que ela estava ali. Alô? Sussurrou ela. És teimosa, Emily, disse a voz distorcida novamente. Nós cercamos o hotel. Os polícias à tua porta? Eles estão na nossa folha de pagamento. Se testemunhares amanhã, a tua mãe não sobreviverá ao seu café da manhã. Emily desligou, o seu coração a bater descontroladamente. Ela não podia confiar em ninguém, nem na polícia, nem no tribunal. Ela tinha que fugir. Mas não para se esconder. Ela tinha que recolher provas que fossem tão esmagadoras que ninguém as pudesse ignorar. Ela foi para a janela. 4º andar. Havia uma escada de incêndio. Emily calçou os sapatos. Ela esperou até ouvir os polícias à porta a falar e a rir sobre desporto. Eles não estavam a levar a sério a sua vigília. Ela abriu a janela silenciosamente e subiu para o ar frio da noite de Nova York. O vento puxava a sua roupa. Ela desceu a escada enferrujada, colocando cada passo cuidadosamente. Lá embaixo, ela puxou o capuz do seu casaco para baixo no seu rosto e desapareceu nas sombras das ruelas. Ela tinha que ir para o seu apartamento no Queens, apanhar o portátil e depois, ela precisava de ajuda. Mas em quem podia ela confiar? Ela lembrou-se de um homem na sala do tribunal. Um analista financeiro chamado Sr. Henderson. Ele sempre olhava para Arthur com um olhar preocupado durante os intervalos.
Uma vez, ela ouviu-o a dizer a um colega: "Os números da Vance Holdings não fazem sentido. Se Simon Vance estivesse por trás de tudo isto para assumir a empresa, então Henderson poderia ter as provas para o motivo." Emily chegou ao seu apartamento ao amanhecer. Ela esgueirou-se pela entrada traseira. A sua mãe dormia profundamente. Emily pegou no portátil alguns documentos e beijou a sua mãe suavemente na testa. "Eu amo-te, mamã. Eu estou a fazer isto por todos nós", sussurrou ela. Ao sair do prédio, ela viu-o, um SUV preto, estacionado do outro lado da rua. O motor trabalhava silenciosamente. A janela estava ligeiramente aberta, e ela viu o fumo de um cigarro. Eles estavam à espera dela. Emily correu. Ela correu para a estação de metro. Os seus pés a martelar no asfalto. O SUV guinchou, os pneus a derrapar. Emily desceu as escadas para o metro, saltou o torniquete exatamente no momento em que um comboio entrava. Ela espremeu-se pelas portas que se fechavam. Pela janela, ela viu dois homens de fato parados na plataforma, a olharem para ela com raiva. Ela tinha escapado, por enquanto. Enquanto Emily corria pelo subsolo de Nova York, Arthur Sterling estava sentado numa cela de isolamento. Ele não tinha dormido a noite toda. A incerteza estava a devorá-lo. De repente, a pesada porta de aço abriu-se. "Visita para si, Sterling", disse o guarda aborrecido. Arthur esperava o seu novo defensor público. Em vez disso, Simon Vance entrou. O homem que Arthur pensava ser seu amigo e parceiro. Simon vestia um fato italiano feito à medida que custava mais do que o salário anual dos guardas. "Tu pareces terrível, Arthur", disse Simon com um sorriso presunçoso. "O que queres, Simon?", perguntou Arthur roucamente. "Estou aqui para te oferecer uma saída. A coisa com a empregada de limpeza é fofa, na verdade. Mas não vai funcionar. Temos juízes, temos a polícia. Tu não podes ganhar." Simon sentou-se na cadeira de metal. "Declara-te culpado. Por agressão grave. Tu apanhas 5 anos. Com bom comportamento, sais em 2 anos. Eu compro as tuas ações na empresa. A um preço reduzido, é claro, dado o escândalo. E tu podes recomeçar noutro lugar." "E se eu recusar?", perguntou Arthur. O sorriso de Simon desapareceu. Os seus olhos ficaram frios e mortos. "Então eu garanto que Emily Carter terá um acidente muito trágico. E a mãe dela também. Queres ter isso na tua consciência? 2 mulheres inocentes, mortas, apenas por causa do teu orgulho?" Arthur saltou e atirou-se contra o plexiglass que os separava. "Não lhes toques. Eu juro-te, Simon. Se tu lhes tocares num fio de cabelo, eu mato-te." Simon riu baixinho e levantou-se. Ele bateu no vidro. "A tua raiva é a tua queda, Arthur. É exatamente este temperamento que vai convencer o júri de que és capaz de espancar um homem quase até a morte. Tens até às 9 da manhã. Pensa bem." Simon saiu da sala. Arthur desabou no chão. Sentia-se absolutamente impotente. Ele não podia proteger Emily. Ele tinha que se declarar culpado para salvar a vida dela. Eram 8h30 da manhã. Emily estava sentada num pequeno restaurante a 3 quarteirões do tribunal. Ela tinha conseguido entrar em contato com o Sr. Henderson através da central do tribunal. Uma mentira sobre uma pasta perdida tinha funcionado. Ele estava agora sentado em frente a ela, a beber nervosamente o seu café. "A senhora é a testemunha", sussurrou ele, olhando em volta paranoidamente. "Por que é que me chamou? Isto é perigoso." "Porque o senhor sabe que Arthur é inocente", disse Emily diretamente. Ela abriu o seu portátil. "Eu tenho provas de que alguém manipulou o sistema de segurança. Um técnico que não estava registrado. Eu tenho fotos dele." Henderson olhou para o ecrã. Os seus olhos arregalaram-se. Isso é Jack the Ghost Miller, um conhecido especialista em sabotagem industrial. Ele não está em nenhuma folha de pagamento, mas
Henderson vasculhou a sua pasta e puxou um maço de papéis. Eu encontrei transações. Contas escondidas da Vance Holdings. Há 3 meses, $50 mil foram transferidos para uma empresa de fachada. E na semana passada, no dia do ataque, mais $200 mil para Victor Drax. Para a vítima? Perguntou Emily incrédula. Sim, Drax está falido. A sua empresa está à beira da ruína. Simon Vance pagou-lhe para se deixar espancar, ou pelo menos fingir, e culpar Arthur. Simon assume a empresa de Arthur. Drax recebe dinheiro para pagar as suas dívidas. É o plano perfeito. Temos que ir para o tribunal, disse Emily, fechando o portátil. Eles não nos vão deixar entrar. Eles vão interceptar-nos, disse Henderson a tremer. Então não vamos pela entrada da frente, disse Emily determinada. Eu conheço a entrada de serviço. Eu costumava limpar lá também. Eles saíram do restaurante. Lá fora, começou a chover, uma chuva pesada e cinzenta de Nova York. Eles tinham apenas mais 20 minutos até ao início da audiência. Na sala do tribunal havia silêncio total. O juiz Harrison olhou para o relógio. 9h05 da manhã. Onde está a testemunha? Perguntou ele impacientemente. O procurador Banks sorriu largamente. Como eu previ, Vossa Excelência. Ela não apareceu. Ela provavelmente percebeu que as suas mentiras não se sustentavam. Ou ela já está a desfrutar do dinheiro que recebeu pelo seu falso testemunho. Arthur estava sentado com a cabeça baixa. Ele tinha se decidido. Ele ia se declarar culpado para salvar Emily. Ele levantou lentamente a mão. Vossa Excelência, começou ele com voz embargada. Naquele momento, a grande porta dupla da sala abriu-se com um estrondo. Todos se viraram. Lá estava Emily, encharcada até aos ossos, o cabelo colado ao rosto. Ao seu lado estava um ofegante Sr. Henderson, que apertava uma pilha de documentos contra o peito. Eu estou aqui, gritou Emily, e eu tenho as provas. 2 seguranças, que estavam obviamente na folha de pagamento de Simon, correram em direção a ela. Parem! Não podem entrar aqui com essas malas. Deixem-nos passar, rugiu o juiz Harrison, levantando-se. Imediatamente. Emily correu pelo corredor. Henderson seguiu-a. Simon Vance, que estava sentado na primeira fila, ficou pálido. Ele tentou levantar-se para sair, mas um oficial de justiça colocou-se no seu caminho. Emily chegou ao banco das testemunhas e conectou o seu portátil ao sistema de apresentação do tribunal. Explique isso, Sr. Urita Carter, exigiu o juiz. Esta foto, disse Emily, e uma imagem apareceu nos grandes monitores. Foi tirada 2 dias antes do ataque. Mostra um homem na caixa de fusíveis da mansão. O Sr. Henderson confirmou que este homem é um conhecido sabotador. E isto, acrescentou Henderson, colocando os seus papéis na mesa do juiz, são extratos bancários. Simon Vance pagou a este homem. E ele pagou à alegada vítima, Victor Drax, $200 mil no dia do ataque. Um grito percorreu a sala. Os jornalistas saltaram. Victor Drax, que estava sentado no público com um colar cervical, tentou esconder-se debaixo do seu assento. Mas isso não é tudo, disse Emily. Verificamos mais uma coisa no caminho para cá. As câmaras de segurança do hotel Legion Suites, em Chicago. Ela clicou num ficheiro. Um vídeo começou a ser reproduzido. Mostrava Victor Drax, são e salvo, sem um único arranhão, a fazer o check-in num hotel em Chicago, exatamente na altura em que ele supostamente foi espancado até ficar inconsciente em Nova York. Ele nem sequer estava aqui, disse Emily com voz firme. Não houve ataque. Foi tudo uma mentira. O procurador Banks deixou cair os seus documentos. O seu rosto estava pálido. Ele sabia que a sua carreira tinha acabado. O juiz olhou para o ecrã, depois para Simon Vance.
depois para Victor Drax. O seu rosto avermelhou-se de fúria. Ele bateu com o martelo na mesa com tanta força que o cabo de madeira rachou. "Prendam-nos!" berrou ele, apontando para Simon e Drax. "Prendam os dois imediatamente por conspiração, perjúrio e fraude. E eu quero uma investigação interna contra o Ministério Público." Polícias invadiram a sala. Simon tentou resistir, gritou palavrões, cuspiu na direção de Emily, mas eles algemaram-no. Drax chorava como uma criança enquanto o levavam. Arthur assistiu ao caos. Depois o seu olhar desviou-se para Emily. Ela estava ali, a tremer de exaustão e adrenalina, molhada e pequena na sala enorme. Mas naquele momento, ela era a pessoa mais importante do mundo para ele. "Sr. Sterling", disse o juiz, e a sua voz estava agora suave. "Face a estas provas irrefutáveis, todas as acusações contra o senhor são retiradas. O senhor é um homem livre. E eu peço desculpa em nome do estado de Nova York por esta injustiça." 3 horas depois, Arthur e Emily estavam nos degraus do tribunal. A chuva tinha parado e o sol rompia as nuvens, fazendo o asfalto molhado brilhar. Arthur respirou fundo o ar fresco. Ele estava livre. Ele virou-se para Emily. Ela segurava a sua velha mala de mão, pronta para ir. "Para onde vais?" perguntou ele. "Para casa", disse ela, a sorrir. "O meu turno começa novamente amanhã de manhã. A casa não se limpa sozinha." Arthur riu. Uma risada libertadora e alta. Ele aproximou-se dela e pegou nas suas mãos. As suas mãos estavam quentes e fortes. "Emily, tu nunca mais terás que limpar uma casa de banho na tua vida. Eu prometo-te isso." "Arthur, eu não preciso de esmolas." "Isto não são esmolas", interrompeu a ele seriamente. "Tu devolveste-me a minha vida. Tu arriscaste a tua. Tu tens mais coragem e integridade do que qualquer executivo que eu conheço. Eu quero que trabalhes para mim. Não como empregada de limpeza, como minha conselheira, como alguém em quem eu possa confiar." Emily olhou para ele. Ela viu a gratidão nos seus olhos, mas também o profundo respeito. "Eu não tenho formação para algo assim, Arthur. Tu tens a coisa mais importante que não se pode aprender: caráter. Eu ensino-te o resto." Naquele momento, um táxi parou. Sarah, a mãe de Emily, saiu. Ela subiu os degraus tão rapidamente quanto as suas pernas velhas a podiam levar. "Emily!" gritou ela. Emily caiu nos braços da mãe. Ambas choraram. Arthur estava ao lado e observava a mãe e a filha a abraçarem-se. Ele sabia que este era o começo de algo novo. Ele não só tinha ganho a sua liberdade, mas também encontrado uma família. Nas notícias da noite, Emily era o tema principal. "A empregada de limpeza que derrotou o sistema", diziam as manchetes. Mas Emily estava sentada num pequeno restaurante com Arthur e a sua mãe, a comer hambúrgueres e a rir. Quando ela recebeu uma mensagem no seu novo telemóvel naquela noite, um presente de Arthur, ela sorriu. Era uma transferência. Dinheiro suficiente para pagar todas as contas médicas da sua mãe para o resto da vida. E por baixo, uma nota: "Obrigado pela tua coragem. O teu novo começo é amanhã. A." Emily olhou pela janela para as luzes de Nova York. Ela sabia que era verdade. A vida, como ela a conhecia, tinha acabado. Uma vida melhor tinha acabado de começar. Se gostou desta história e acredita que a justiça deve sempre prevalecer, dê-nos um polegar para cima e subscreva o canal para mais histórias incríveis. Escreva a palavra heroína nos comentários se assistiu até ao fim. Muito obrigado e até a próxima.